Então, dando continuidade ao nosso estudo das epístolas ou cartas contidas na Bíblia, onde os discípulos do Cristo continuavam, então, a estar ali, né, no cristianismo nascente, levando as informações da Boa Nova. Como nós vimos, nós falamos das cartas de Paulo, e hoje nós vamos falar da carta de Tiago e também as cartas de Pedro, 1 e 2. As cartas sempre foram uma referência para as igrejas da época, as chamadas comunidades. Então, todas elas têm os ensinamentos. Quando nós falamos apóstolos, nós estudamos apóstolos, aqueles que conviveram com Cristo, aqueles que receberam o ensinamento direto do Cristo. Discípulo é um aluno, discípulo é um aprendiz. Todos os apóstolos no início eram discípulos. A partir do momento em que foram capacitados por Jesus, ou seja, a partir do Pentecostes, quando a igreja fala das línguas de fogo, onde eles falaram em línguas, e a doutrina espírita nos explica que ali foi o desabrochar da mediunidade, onde o Cristo, então, ali, magnetizando todos os seus apóstolos, deu a eles a responsabilidade de curar os doentes, de levar o evangelho a todos os corações. A mediunidade, nestas circunstâncias, ela serviu mesmo para as cartas, porque era a maneira que os benfeitores encontravam para, então, intuir os apóstolos, para que, mesmo sem a presença física, eles pudessem levar adiante os ensinamentos de Jesus. Se nós formos analisar dentro de um raciocínio lógico, dentro de uma razão, a doutrina espírita para nós é como se fosse epístolas, é como se fosse cartas. Por quê? Porque os benfeitores, eles ditaram aos médiuns que ali estavam, Kardec conseguiu, então, ele ali codificar e distribuir para todas as criaturas. Então, hoje, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, que é de 1857, o Livro dos Médiuns, de 1861, o Evangelho, de 1864, a Gênese, de 1868, e por aí vai. Então, da mesma forma que nós estamos estudando esses livros, essas orientações que foram passadas há 160 anos atrás, então as cartas têm a mesma validade, a mesma importância dentro do cristianismo que hoje todos nós professamos. A epístola de Tiago se resume num conjunto de exortações morais sobre a paciência nas provações, a origem da tentação, o cuidado no falar, a importância da fé com obras, do bom relacionamento, da misericórdia e da oração. Então, o que tinha Tiago? Tem um Tiago que era filho de José, portanto, irmão de Jesus, ali, né? Não por parte de mãe, mas por pai, ali conviveu com Jesus, é chamado de irmão de Jesus. Nós temos Tiago menor, tem Tiago maior, que eram os apóstolos. Então, essas referências, muitas vezes, não importa para nós a referência, porque não fala nem a Bíblia, nem a própria doutrina espírita, muitas vezes, coloca qual dos Tiagos é. Mas o que importa para nós é a mensagem. Nós não somos pesquisadores, nós não somos historiadores. Então, o que cabe a nós não é fatos históricos, mas sim a mensagem universal, a mensagem de amor e de ensinamentos que ele faz. Então, na carta de Tiago, ele fala da paciência, que hoje, nos dias de hoje, é o que mais exige das criaturas. Mesmo numa situação pandêmica, como a que nós hoje estamos vivendo, a paciência das pessoas ainda está por vir. Provações são exatamente essas perdas, o luto, a morte. É preciso respeitar? Sim, mas é preciso falar disso. Esse desabrochar. A morte não existe. Tá, mas é preciso respeitar a dor e o sofrimento das criaturas. Então, mostra as provações, mostra a nossa necessidade ainda dessa dor de evolução. Origem da tentação, como ele fala.
Origem da tentação, sempre que se fala dentro do cristianismo, tentação, está sempre associada ao Satanás, ao diabo. Não, tentações são as nossas tendências, a nossa ainda, né, busca marcada por aquele erro. Nós ainda temos muito a corrigir dentro dos equívocos e dos enganos do nosso pretérito ainda delituoso. O cuidado no falar. As palavras têm peso, as palavras ferem, as palavras machucam, as palavras têm uma importância enorme para as criaturas. Então, nós temos que tomar muito cuidado no que falar. Não só nos impropérios, não só nos xingamentos, nas ofensas, mas até mesmo com aquilo que nós estamos pedindo. É preciso ter muito cuidado com aquilo que nós pedimos. Por quê? Porque será que nós estamos sabendo lidar com isso? Então, esse é o sentido da carta. Misericórdia e oração. Então, nós temos que amar. Misericórdia é no sentido sempre de amar ao próximo como a nós mesmos. E a oração é aquilo que nos liga ao Pai, é aquilo que nos liga a Deus. É o nosso canal direto com o Criador. A primeira epístola de Pedro tem como finalidade sustentar a fé dos seus destinatários em meio às provações que se assaltam. Lembrando sempre, nós vamos falar mais adiante, que Pedro era analfabeto, mas sempre teve ajuda. Num primeiro momento de Marcos, o evangelista, que era seu sobrinho, e depois, como nós vamos ver, Silvano, um aprendiz que foi muito útil a ele, desempenhando aí o papel de secretário. Mas na primeira carta de Pedro, ele vem exatamente... É preciso lembrar que o Império Romano, nessa época, era ali dirigido por Nero, um dos mais cruéis imperadores, um dos maiores homicidas que a humanidade já percebeu, que já reencarnou neste planeta bendito. Então, a primeira carta de Pedro, já estabelecido na Casa do Caminho, ela vem exatamente sustentar essas criaturas, devolvendo a eles a confiança e a esperança nas promessas do Cristo. Na segunda carta, ou epístola, Pedro coloca os seus leitores de sobreaviso contra os falsos doutores e responde à inquietação existente sobre a vinda do Cristo, a chamada segunda vinda do Cristo, ou parúzia, como está na Bíblia, que é muito comum hoje nas religiões chamadas evangélicas. Os falsos doutores, Pedro vai buscar exatamente no Sermão da Montanha, os falsos cristos e falsos profetas, que estavam surgindo de monte naquela época, entre os convertidos. Então, vendo que os convertidos estavam perdidos, vendo que eles buscavam uma nova opção, então, em todas as circunstâncias, tem esses aproveitadores. Então, Pedro vem avisar as criaturas, vem orientá-los no sentido de que nem tudo que eles ouvem é verdadeiramente ali um eco da voz do Cristo. E a parúzia, essa segunda vinda do Cristo, é uma maneira que eles interpretam. Sim, os evangelistas falam mesmo na vida, numa segunda vinda do Cristo. Mas Jesus, quando diz do Consolador que viria, essa segunda vinda do Cristo não é encarnado, não é na forma que ele veio aqui nós. A vinda do Cristo, num primeiro momento, que foi quando ele esteve aqui conosco há 2020 anos atrás, essa vinda foi física. Ele reencarnou aqui entre nós para nos mostrar como nós devemos analisar a lei divina, mas principalmente como nos comportar diante das dificuldades que nós encontramos em nosso caminho. Mas essa segunda vinda do Cristo, ele vem alertar. Ela é espiritual. A vinda do Cristo, a segunda vinda do Cristo, para nós cristãos, para nós espíritas, ela está muito mais relacionada ao mundo de provas e expiações. Mas não é que o Cristo vai descer à terra de novo. Somos nós. A vinda do Cristo é no nosso coração. Nós nos transformando para melhores. Então, nós vamos compreender que o Evangelho não é somente para ser estudado, ele precisa ser praticado no seu dia a dia. As epístolas escritas pelos apóstolos Tiago e Pedro, João e Judas, são denominadas católicas ou universais porque, diferentemente das de Paulo, se dirigem aos cristãos em geral e não a comunidades ou pessoas particulares. Sim, nós falamos isso lá no início. Então, quando começamos a estudar as cartas, as de Paulo eram pessoais, elas tinham um destinatário e essa criatura passava a elas adiante. A de Tiago, Pedro, João e Judas
essas cartas, elas eram dirigidas, já eram escritas para ir de comunidade a comunidade. Então, era passada lá no Gembe, depois no Jefa, depois no Frei Anselmo, no Paz e Amor, e assim adiante. Era São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, e então, por isso universal. Enquanto que as de Paulo era uma para Cleide, era uma para Célia, era uma para Silvana. Então, eram pessoais que depois eram encaminhadas, mas essas já eram redigidas, já pensando exatamente no coletivo. Muitos estudiosos da Bíblia, e especialmente do Novo Testamento, perdem-se às vezes em discussões intermináveis acerca da veracidade de um ou outro fato relatado. Outras vezes, a contenda prende-se em decidir, de forma categórica, a exata autoria de um texto. Discussões essas, muitas vezes, estéreis, pois, pelo rigor literário, por uma suposta exatidão de interpretação, acabam por se afastar do espírito da Boa Nova. O que ele está dizendo aqui nesse texto? Que os historiadores e os pesquisadores, eles podem se ater a esse tipo de discussão. Olha, essa carta aqui não vai de acordo com o que ele falava, ela está diferente das outras. Olha, ele citou esse fato aqui, e esse fato aqui só começou a acontecer dentro das igrejas lá no século V, no século VII. Para nós, não é isso que interessa. Quando o Espírito de Verdade convidou a Kardec e participou a ele a responsabilidade da condução da doutrina espírita, isso foi lá em 1857. Então, quando nós lemos a obra, Kardec, por exemplo, ele não fala de perispírito nas suas obras. Na codificação não tem. Ele fala de corpo espiritual. E o que é o corpo espiritual? Perispírito. Porém, quando Leon Denis, quando Camille Flammarion, quando Gabriel Delany começaram a estudar, quando eles também, através da sua mediunidade, começaram a receber esses ensinamentos, então foi mudando a nomenclatura. Significa que Kardec estava errado? Significa que Kardec está ultrapassado? Claro que não. À medida que nós vamos atualizando a doutrina, nós vamos compreendendo. Kardec foi importante para a doutrina? Sim, mas se nós não dermos o devido valor ao Chico, Francisco Cândido Xavier, nós estaríamos sendo injustos. A doutrina espírita no Brasil e em grande parte do nosso planeta bendito, ela é conhecida graças às obras do Chico. Mas em momento algum o Chico detratou ou citou que Kardec estava errado. Em algumas circunstâncias, a própria editora, a própria federação, reconheceu alguns equívocos. O Emmanuel, uma ou duas vezes, reconheceu que o Chico grafou errado a palavra, mas não cabe a nós aqui, a importância não é a letra, mas sim a mensagem de amor, a mensagem de esperança, a mensagem de confiança que ela passa. Então, deixemos a história para quem está lá preparado para isso. E a nós, vamos nos ater à caridade, que fora da salvação não existe. O perdão até 70 vezes 7, mas acima de tudo, ao amor que cobre uma multidão de erros. E na carta única, né, de Tiago, seja qual for a sua origem, este escrito é dirigido às 12 tribos da diáspora, que são certamente os cristãos de origem judaica, dispersos no mundo greco-romano, sobretudo nas regiões próximas à Palestina, como a Síria ou o Egito. Que esses destinatários sejam convertidos do judaísmo é o que confirma o corpo da carta. Quando fala diáspora, quando os judeus, os hebreus, sempre foram um povo conquistado. Então, muitas vezes, para fugir das perseguições, eles se espalhavam pelo mundo. E onde eles iam, muitos deles eram convertidos. Mas por estarem em uma região distante, eles perdiam o contato com o original, vamos assim dizer. Então, Tiago escreve essa carta às chamadas 12 tribos, aos judeus dispersos pelo mundo, as 12 regiões que eles ali frequentavam dentro da própria tribo, né? As 12 tribos de Israel. Então, ele procura escrever de uma maneira compreensível e que facilitasse o entendimento desses recém-convertidos e que agora precisavam de um direcionamento dentro dos ensinamentos de Jesus. O uso constante que o autor faz nela da Bíblia supõe que esta lhe é familiar, tanto mais que ele, pelo modo de argumentações, a partir de citações explícitas, do que por rementes por toda parte. Ele se inspira particularmente na literatura
Gente, o Sebastião não está mostrando para vocês um dicionário aqui ou um Google. Isso está na Bíblia de Jerusalém. A tradução, o que ele está querendo dizer aqui? Que ele não procede. Quando nós lemos, todos nós aqui, nós já lemos Joana de Anjos. Quando Joana de Ângeles fala, o Cristo redivivo alivia as vicissitudes da vida que nós, espíritos, aqui temos que passar. É bonito as palavras. É isso que ele está falando. Então, é preciso trazer isso para o popular. É preciso trazer essa linguagem de uma maneira que as criaturas entendem. Então, o que nós vamos dizer? Olha, o Cristo que continua vivo em espírito, o Cristo que venceu a morte, é o caminho que todos nós devamos seguir. As dificuldades que nós encontramos nessa vida, as resistências que nós encontramos nessa vida, é para nós aprendizado. A dor e o sofrimento são oportunidades de exercitarmos a nossa fé e a confiança nas promessas do Cristo. É a mesma coisa. Não é que a Joana de Ângeles está querendo mostrar conhecimento. É a capacidade dela. É esta forma que ela se encontra de expressar. Por isso que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de compreender, não só Divaldo e alguns livros, mas se identifica mais com o Chico. O Chico é mais popular, o Chico é mais humilde, é mais simples. A forma dele abranger. Enquanto a Joana de Ângeles e o Divaldo fala ao cérebro e à razão, o Chico fala ao coração e ao sentimento. Então é isso que a carta de Tiago tem. Ela não tem palavras bonitas. Ela vem mostrar que a boa nova ou o evangelho de Jesus, ele precisa ser praticado. Não é para você falar de amor, você precisa viver o amor. Se você quer aí combater as extravagâncias, as mordomias e os privilégios, você tem que viver de uma forma simples. Não é simplesmente você ficar criticando quem está, porque a pessoa nasceu desta forma, né? Se nós formos ver os príncipes árabes da Índia, hoje da Suécia, da Espanha, eles não têm culpa. Eles reencarnaram nesta forma de... Eles nasceram dentro da realeza. Como vamos criticar? Não, mas é a oportunidade que eles têm também de ver o que Deus, que é Pai, está fazendo com essas virtudes, com tudo isso que colocou em suas mãos. Então, Tiago, em sua carta, ele vem alentar, ele vem trazer para nós estes esclarecimentos que ainda são dificultosos para muitas das criaturas. A fé inoperante é um problema credor de melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize, a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Quando nós somente falamos, mas não praticamos, quando nós simplesmente mostramos conhecimento, mas não transformamos isso em benefício ao outro, nós somos como a figueira lá que não deu fruto. A figueira está lá toda vistosa, folhagem, mas fruto que é bom, nada. Então, a carta de Tiago, ela vem mostrar às criaturas que não basta só você se converter. O cristão, a forma que ele tem de demonstrar a sua fé e de que ele compreendeu a mensagem do Cristo é exatamente essa. É trabalhando, é servindo, é fazendo bem aos outros, é combatendo a tirania, mas não combatendo no sentido de derramar sangue, não empunhando uma espada, mas fazendo o que pode para aproximar a lei humana da lei divina. Mas, acima de tudo, para que uns não escravizem os outros, porque uns que já detêm conhecimento não se aproveitem da ignorância daqueles que ainda desconhecem o verdadeiro sentido da vida. A crença religiosa é o meio, o apostolado é o fim. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade das obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra, viva do sentimento, um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Então, quando nós falamos, não, eu tenho fé, não, eu acredito no Cristo, não, eu acredito que existe um Deus, eu acredito que existe um mundo espiritual, mas nós não colocamos isso em ação, nós não transformamos isso como objetivo de evolução, de crescimento, de aprendizado, nós estamos venerando aquele Cristo que está lá nas igrejas. Eles falam
né, que é o corpo, não é o corpo, o Senhor vivo, né, que muitas igrejas têm perto da sacristia, o Senhor morto. Então, essa forma, não, Cristo nem deixou o corpo, exatamente porque ele não queria ser venerado, ele não queria um local de peregrinação. Então, na carta, Tiago mostra que Jesus vive no sorriso da criança, na flor que desabrocha, nas aves que cantam, que alçam os ares, nos animais que ali mantêm todo esse círculo evolutivo. Mas, acima de tudo, a carta de Tiago, ela vem mostrar essa transformação pelo amor. As pessoas eram muito materialistas naquela época, viviam ainda do sacrifício, das oferendas, viviam ali de comercializar com Deus as chamadas promessas, as famosas permutas. Não, ele vem mostrar que mesmo aqueles que estão em condições físicas, não de movimento, mas que você pode fazer uma prece, você pode fazer uma oração, que isso também é muito bem visto aos olhos de Deus. Então ele vem mostrar que a fé, mesmo não sendo algo que nós possamos receitar, mas a fé, de acordo com o que nós vivenciamos, sim, é a partir daí que as criaturas compreendem o Deus e o Cristo que vive em cada um de nós. Analisar, refletir e ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no instante do bem. Somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Aquele dito popular que fala que nós temos dois ouvidos e uma só boca, ela vem exatamente daqui, da carta de Tiago. Porque se nós não soubermos ouvir, não tem como ajudar. Às vezes a pessoa chega para a gente e fala, olha, você não sabe o que aconteceu, eu estou precisando falar com alguém. E nós não temos o mínimo de caridade. A pessoa está falando, está mexendo no celular, está pensando o que você vai fazer do almoço, está olhando se o ônibus não está vindo. Isso é falta de caridade. Se você não tem tempo, avisa, comunica, olha, eu não posso agora, porque eu estou... Tá, mas por falta de caridade, de atenção, o que são 2 minutos, 3 minutos que você vai parar para ouvir a pessoa? E se fosse você? Então, muitas vezes, nós mentimos. Muitas vezes, nós não damos o devido valor. Ela só quer que nós ouvimos. Às vezes, ela não quer nem a nossa opinião. Ela só quer desabafar, tirar aquele peso, aquele nó que está na sua garganta. E nós, que somos espíritas, nós que somos cristãos, nós que compreendemos o valor do amor, muitas vezes nós apressamos o passo. Muitas vezes até fingimos que não vemos a pessoa. Exatamente, eu falo, nossa, lá vem a Cleide, pera lá. Aí depois a Cleide vai, nossa, eu te vi em Santana, ai menino, desculpa, eu não vi, eu estava com tanta pressa. Não, nós muitas vezes, não, Tiago vem exatamente mostrar para nós, na sua carta, não só analisar, mas vamos refletir espiritualidade. É porque nós já vivenciamos. Nós somos um instrumento para ouvir. E muitas vezes nós fugimos. Quem fala, doutrina. Um guarda, o outro espalha. Só aquele que guarda o conselho do apóstolo é, portanto, de morredora oportunidade. É forçoso convir que o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Raiva, ódio, muitas vezes aí a negligência, a imprudência. Então, quando nós ouvimos, nós temos 2 oportunidades. Nós ouvimos e, ao mesmo tempo, nós temos a oportunidade de observar se a criatura pratica aquilo que ela está falando. Quem fala, doutrina, é aquilo que nós já falamos da outra vez. Ensinar é passar conhecimento e informação. Educar, você precisa viver. Então, está aí hoje um debate nas redes sociais e nas mídias. O João, que está aqui, que estuda conosco, assim como o Sérgio, o marido da Cleide, o namorado da Marta, nós que somos homens, nós podemos falar sobre essa violência sexual, sobre o estupro. Nós podemos falar sobre, mas nós não podemos falar o que é, porque nenhum de nós vive essa experiência. Não vivemos. Porém, nós temos dever e obrigação de ouvir, porque é exatamente através desses relatos, e é isso que o Tiago está falando. Eu não estou, mas eu tenho noras, eu tenho filhas, as filhas da Celi são como se fossem minhas filhas. Eu tenho filhas, eu tenho netas. Então, através dessas experiências de quem ouve, de quem fala, de quem vive, nós vamos traçando as direções, falando aqui exatamente do Evangelho.
é forçoso convir que o homem deve ser pronto nas suas observações, atento naquilo, é fugir da paixão. Ouvir com os ouvidos de ouvir, né? Ouvir, enxergar com os olhos de ver. Nós precisamos ver as situações, porque muitas vezes nós estamos vendo com os olhos da carne, mas não estamos enxergando com os olhos do espírito. Muitas vezes nós ouvimos com o ouvido físico, mas não escutamos com o ouvido do espírito. E são essas circunstâncias que são imortais. É esse o aprendizado. É isso que Tiago está dizendo. Isso é preciso praticar na nossa vida encarnada, na nossa vida material, sem esquecer a nossa essência espiritual, que nós somos eternos a partir da nossa criação. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação energética. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge ocasião de exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Isso é muito comum dentro dos lares, isso é muito comum hoje dentro dos relacionamentos. A pessoa explode por qualquer motivo, a pessoa se deixa conduzir pela paixão, e aí fala um monte de impropérios, de ofensa, porque quando você está numa discussão, o objetivo é humilhar a outra criatura, é rebaixar a outra criatura. E às vezes grita, de repente parece que nós estamos num estádio de futebol e a vizinhança toda está ouvindo. Então, quando ele fala que é preciso adiar essa expressão colérica, quando alguém começar a falar alto, diminua a voz. Se a pessoa começa a falar direto, você se cala. Isso é oferecer a outra face. É isso que ele está falando. E, se possível, saia de perto. Isso não é covardia, isso não é humilhação. Saia de perto, ofereça, vai lá, toma uma água, respira fundo, faz uma oração. Sai dessa noite dormida, depois de um descanso do corpo físico, depois das orientações espirituais recebidas no desdobramento. Aí, se houver a necessidade da continuidade do assunto, você toma sem estar nesse fogo da paixão. E aí fica muito mais fácil de conduzir. Então é isso que Tiago está mostrando. O evangelho, religião, não pode ser dentro dessa paixão, porque a paixão leva ao fanatismo. E o fanatismo faz com que muitas vezes nós exageramos, com que nós tendemos a superestimar as coisas que aparecem junto a nós. Então, muitas vezes, aquele probleminha, aquele copo, nós conseguimos transformar numa tempestade. Então, ao invés de transformar a água em tempestade, vamos usá-la para saciar a nossa sede, hidratar não só as nossas cordas vocais, mas principalmente essa energia deletéria, esses dirigidos. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas falando, é impossível que abandone o esforço ao meio, e irando-se, provavelmente, não realizar coisa alguma. A Bíblia, ela tem uma colocação de Jesus, quando Jesus fala que ninguém deve se dirigir a seu irmão tratando-o como falando raca, né? Eles falavam raca e cuspia de lado. Isso era uma forma de inferiorizar, era uma forma de menosprezar a outra criatura. Através, às vezes, de uma palavra, a criatura fala, você é um sem vergonha. Tá, por que às vezes as pessoas pegam daí e falam, mas por que você está falando isso? O que foi que eu te fiz? Você já me viu nessa situação. Mas enquanto às vezes está numa colocação, numa roda de amigos, você fala, mas que falta de vergonha. Você é sem vergonha mesmo. Então, para ver como é a colocação, como é a professar as palavras. Então, nós devemos ter esse cuidado. Então, nós olhamos hoje e estudamos aqui, né? Claro que superficial, o sentido que ele dá ao Evangelho é exatamente esse. Não é somente a letra. Aquilo que nós ouvimos, como nós estamos traduzindo para o nosso dia a dia? O conhecimento que nós estamos adquirindo, o que nós estamos fazendo com ele? E em relação ao que nós éramos antes de conhecer o Evangelho, e agora que nós começamos a praticá-lo, como é que nós estamos? Nós estamos praticando o Evangelho somente naquilo que nos convém? Somente naquilo que nos interessa? Ou nós estamos vivendo o Evangelho na sua integridade? Então, como dizia o Ariano Suassuna, ninguém de nós conhece Jesus. Nós não temos como saber se ele é negro, se ele é amarelo, se ele é oriental, se ele tem cabelo, se não tem, se tem barba, se não tem. Jesus pode ser qualquer um, e várias formas ele pode se apresentar para nós. E pode ser aquele que pede um pedaço de pão, aquele que pede uma informação, aquele que está chorando, aquele que está sentado. Então, o que nós estamos fazendo?
Se aquela criatura que morreu lá, aquele mendigo que morreu lá no rio, né, que jogaram lá um saco preto e continuou a funcionar. Então, da mesma forma, quando Cristo foi crucificado, muitas pessoas foram lá simplesmente para ver a crucificação, mas ninguém fez nada. Então, não é diferente do que nós estamos vivenciando hoje. E isso, sim, aquele preto é o mesmo Cristo crucificado. Quem que ficou? Ficou a mãe, Joana, para requisitar o corpo. Funcionários que foram obrigados. A carta de Tiago, muito instrutiva, mostrando a necessidade de nós sabermos ouvir. E chegamos às epístolas de Pedro, aquele a quem Jesus disse: tu és pedra e sobre ti edificarei a minha comunidade, não igreja como a igreja romana quer. Igreja é uma tradução de comunidade, não é dizendo igreja católica. Então, é comunidade. Comunidade sempre se referindo a uma reunião de pessoas. Pedro escreve aos cristãos da diáspora, especificando o nome das 5 províncias que representavam praticamente o conjunto da Ásia Menor. O que diz do passado deles? Que são convertidos do paganismo, embora não se exclua a presença de judeus cristãos entre eles. É por isso que eles escrevem em grego. E se esse grego simples, mas correto e harmonioso, parece de qualidade boa demais para o pescador Galileu, conhecemos o nome do discípulo secretário que pode tê-lo assistido na redação, Silvano. Então nós falamos, Pedro era analfabeto. Então, mas ele ditava, ele narrava as experiências e Silvano, que era o seu secretário, escrevia. E Silvano escrevia em grego, era alguém que sabia colocar as palavras. Mais ou menos assim, ó. O Sebastião grava as palestras, o Sebastião grava as aulas, o Sebastião fala parecendo a moça do leite, a nega do leite, né? Parecendo que está vendendo as coisas lá. Aí eu envio para a Silvana, aí a Silvana edita, a Silvana coloca uma capa bonitinha, coloca lá e faz. Então, sim, mas o objetivo é esse, é ajudar. Por isso nós somos uma equipe. Tem a Silvana, tem a Cleide, como tem a Inês, tem outras pessoas, não é? E todos os que estão aqui, é só aqui fazendo nenhuma propaganda. Estamos dizendo que nós temos um projeto aos domingos e é assim que faz. Então, a mesma coisa é aqui. Então, para os historiadores, como é que um pescador vai escrever em grego se ele falava ali o aramaico daquela região? Tá, mas a partir do momento em que ele tinha ali um primo, um parente, um sobrinho, e tem esse nome, por quê? Porque a própria espiritualidade fala. No Paulo Estevão, né, o Emmanuel vai se referir ao Silvano. No livro do Lucas, também ele vai se referir no Ato dos Apóstolos. Então, existem várias pessoas que às vezes é só um nome que está colocado, mas a doutrina espírita, através do necessário. E Pedro, pelo papel, pela importância, mas principalmente pelas palavras do Cristo, porque o Jesus disse a Pedro: tu pastoreás as minhas ovelhas. Pastorear ali é cuidar, é zelar, é proteger, é não deixar faltar-lhes o necessário. Por isso que Pedro acompanhava todos os outros apóstolos, qualquer que seja a região, como fala aqui da Ásia Menor. Então, quando ele não podia estar pessoalmente, ele usava Marcos num primeiro momento e depois Silvano para colocar as suas ideias, as suas mais distantes. O apóstolo escreve de Roma, também chamada de Babilônia, alusão à devassidão moral, entre os anos 64 e 67, onde se encontra em companhia de João Marcos, o evangelista a quem considera como filho. Então, como falamos, João Marcos, que é o Marcos evangelista, ele é sobrinho de Pedro. Então, em Roma, capital do Império, onde Paulo foi pedir a clemência e acabou sendo degolado. Era onde mais se havia perseguição. Então, quando Paulo foi a Roma, que Paulo foi decapitado no ano de 70, né? Então, ele escreve, ele vai ali relatando as suas experiências durante aquelas viagens que eram longínquas, ele vai passando exatamente aos outros. E isso serve de incentivo a todas as comunidades onde as cartas devem chegar. A finalidade dessa carta é sustentar a fé dos seus assaltos. Trata-se antes de prepotência, injúrias e calúnias que os convertidos sofrem. Então, quando nós pegamos aí, o que ele está dizendo? Quando nós espíritas, as pessoas falam, você vai lá bater tambor? Então confundem a Umbanda, os sacrifícios, as oferendas. Você que faz isso é calúnia, isso é injúria. Mas por que nós vamos brigar com as criaturas? Não, na carta Pedro está exatamente dizendo, olha, vocês vão sofrer todos os tipos de perseguições, vocês vão sofrer todos os tipos de preconceito, mas isso é para ver exatamente como nós vamos passar pelas adversidades. Nós podemos ter a dor, evolução, nós podemos ter o sofrimento como aprendizado, ou podemos ficar chorando, lamentando e querendo que Deus venha aqui atender os nossos pedidos. Nós até gostamos de ser chamados de
mas nós não queremos nem perseguição, nem que fale mal de nós, nós queremos aplauso e reconhecimento onde quer que seja. Então, esta carta de Pedro vem exatamente mostrar, nós não somos privilegiados, nós temos que ser como Cristo, nós temos que fazer o bem a quem nos quer mal, nós temos que ver qualidades naqueles que só nos detratam, mas acima de tudo, nós precisamos vivenciar os sonhos. Outras ideias que norteiam a carta dizem respeito à corajosa perseverança nas provações, tendo Cristo como modelo. Os cristãos devem sofrer com paciência, como Jesus sofreu, revelando a fé que possuem e agir com mansidão. Quando fala sofrer, não significa oferecer o pescoço à forca. Não significa porque alguém quer nos agredir e por ser espírita, por ser cristão, eu vou lá e vou deixar ele me bater. Não, não está dizendo que nós não temos que nos defender. Ele está dizendo que nós devemos fugir dessas criaturas, mas sempre numa maneira de ajudar, sempre num modo de auxiliar. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma comparação aqui, uma analogia fantástica quando ele fala do duelo. Serve para essa explicação de Pedro. O duelo, antigamente, aquele cara que era profissional, aquele cara que era treinado, aquele cara que era ali, estava acostumado com aquela arma, então ele sabia matar o seu adversário. Então ele é um assassino. Por outro lado, aquele que não tinha conhecimento, não tinha nenhuma destreza com a arma e mesmo assim ia para o duelo, então ele sabia que ia morrer. Então ele era um suicida. Então, ao mesmo tempo, se você sabe que está numa situação inferior ou de dificuldade, afaste-se. É preferível você sofrer uma humilhação, deixe que fale a calúnia, a injúria, mas é preciso preservar a vida. Agora, se você puder ensinar, se você puder passar ali a fé, a confiança, a esperança, é uma maneira, às vezes calando-se, às vezes simplesmente abstendo-nos de ofender ou de continuar a fomentar essa discussão, nós já estamos dando um grande passo. E é isso que Pedro vem dizer. O Cristo e a Boa Nova não é motivo de discussão, não é motivo para brigas ou desavenças, mas sempre Jesus é o irmão do apóstolo Mateus. Onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei. Por quê? Eu tenho mais. Isso não significa evangelho. O que dizer se nós podemos conciliar, desempenha o seu papel dentro da individualidade, Cristo de natureza prática, mas que por cristã. Nele se encontra um maravilhoso resumo da teologia em voga na época apostólica. Teologia de comovente ardor na sua simplicidade. Templo, igreja, casa de oração, não precisa de mármore, não precisa de suntuosidade, precisa de acolhimento, precisa de amor. Quando as criaturas adentram qualquer uma casa de oração, uma casa espírita, mesmo o nosso lar, na forma dos nossos familiares, dos nossos entes queridos, amigos, vizinhos, quando nos procuram é porque se sente ali um lugar aprazível, um lugar de paz, de alento. E é nesse momento que nós temos a oportunidade de sermos o Cristo em ação. É nesse momento que nós somos a ferramenta, o instrumento. Nós somos os braços do Cristo que consola, que cura, que conforta. Os ouvidos que muitas vezes ouvem, braços que muitas vezes consolam, mãos que erguem do solo quem está caído. Então mostra que o Evangelho é vivenciado. Nós temos a oportunidade todos os dias e todos os momentos de praticarmos o Evangelho. E nós estamos caminhando na direção que o Cristo nos indicou. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade e a vida. O caminho é Jesus. Então nós precisamos do Evangelho. Ele é um acessório importante, ele é um GPS. Jesus é aí o mapa que nos conduz. Mas nós precisamos de outros acessórios. Nós precisamos do conhecimento, nós precisamos do alimento, nós precisamos da luz, nós precisamos do descanso e muitas vezes precisamos de orientação. Então é esse o sentido. Quanto mais simples nós tornarmos a nossa caminhada, mais fácil tornamos compreensível o Evangelho do Cristo. As duas epístolas de Pedro destacam a importância de suportarmos com bom ânimo as provações e a convivência fraterna. Para o sucesso dessa empreitada, é necessário que identifiquemos os males da vida e suas origens. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. Se nós só reclamamos, nós não identificamos de onde vem. Se a criatura está com dor de cabeça, não adianta você oferecer para ela um remédio para cãibra. Se a criatura está com dor na coluna, não adianta você oferecer para ela um remédio para caspa. Então, é preciso não só identificar, mas é preciso compreender, é preciso combater a causa e não o efeito. Então, as cartas de Pedro, ambas, elas têm este significado.
mostrar que muitas vezes nós nos deixamos conduzir por esse foco imediatista que prevalece até hoje. Nós cometemos o equívoco lá atrás, sabendo das suas consequências, mas no momento, é só um minuto, é só meia hora, é só um dia, é só uma semana. Só que muitas vezes esses pequenos momentos vai refletir lá no futuro em um verdadeiro desastre. Então, quando ele fala os discípulos a Bíblia embaixo do braço, não é colocar o Evangelho segundo o Espiritismo e ficar tentando converter todas as pessoas que chegam até nós. Não, é nós vivermos o Evangelho. Saber que, nossa, mas você é espírita e está passando por tudo isso? Graças a Deus. Porque se eu não estivesse dentro da doutrina espírita, estudando, aprendendo, vivenciando ali, talvez eu não soubesse compreender. Por isso, não é que o espírita é aquela pessoa omissa. Não é que o espírita sofre para ganhar o nosso lar. Não, o espírita sofre porque ele aprendeu nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Se você vê uma criança chorando e você for lá e oferecer para ela, se ela estiver só chorando, você vai lá e fala para ela, vem aqui, eu vou te levar para comer. Você não sabe se é fome e se acha que vai satisfazer. Então, é preciso saber a causa para que nós possamos melhor ajudar. E é isso que Pedro diz. Aquelas comunidades, é como se hoje nós saíssemos, todos nós aqui dessa turma do Aprendiz, então agora no final do ano, cada um de nós vai para a Silvana, que veio lá do Colorado, a Marta, não sei mais quem vai para onde vai, quando vai. Então, é que cada lugar desse que nós chegamos, você tem a oportunidade de ali de mostrar o que você vive, o que você faz. E aí as pessoas alguns vão dizer assim, você é evangélico? Não, aí quando você fala, não, sou espírita, eles se assustam. Por quê? Porque não entende que o espiritismo estuda o evangelho. Nós estudamos os ensinamentos de Jesus, não para ficar igual a ele, para que nós nos tornemos criaturas melhores. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis, que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões de almas, com eles arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Então, muitas vezes o que ele está dizendo? Kardec nos recomenda que nós espíritas, não devemos nos envolver em política. A ciência, a própria doutrina espírita, tem na sua tríplice formação a ciência e a filosofia, que acompanha a religião. O que ele está dizendo? Que a política, que deveria ser para as criaturas zelar por aqueles necessitados, eles deviam legislar, eles deviam trabalhar por aqueles que confiaram neles um cargo público. Eles administram os bens públicos, então seria a responsabilidade deles. A ciência, a todos. Já imaginou numa cidade hoje como São Paulo, que nos abriga, se não tivéssemos, por exemplo, hoje, o fogão a gás? Onde haveria lenha, madeira para todos cozinhar? Isso seria totalmente inaceitável. E hoje, a própria sociedade condena. Então, tudo as descobertas da ciência devem ser em benefício de todos. E religião não é para escravizar. Religião não é para usar em benefício próprio. É para apresentar a todos o Deus que nos criou todos iguais. Nós partimos todos do mesmo ponto e todos nós vamos chegar ao mesmo lugar. Então, quando ele fala, conta-se por milhões de almas com eles arrebatadas, são aquelas criaturas que se deixam dominar pelas lideranças. Lembra lá no início, quando ele fala das comunidades, dos falsos cristos e dos falsos profetas? Então, vamos assim dizer, as pessoas pregam uma religião onde que fala, olha, vocês vão ser todos arrebatados pelo arcanjo Miguel, que vai vir aqui e vai levar a todos. O arcanjo Gabriel, que vai vir esclarecer a todos, conduzir nesta... As criaturas esquecem de viver a vida e se deixam conduzir por essas massas, por essas mentes doentias, por essas mentes que estão simplesmente nesta condição. Então, Pedro sabia disso, porque ele conviveu com Cristo, ele aprendeu, ele viu que Cristo ajudou, auxiliou, amparou, esclareceu, saciou a fome, mas no momento supremo, ele partiu sozinho dele e ajuda estavam lá. Então, ele mostra que o conhecimento, esse não se perde. Por quê? Através do exemplo que nós vivenciamos. Então, as criaturas que vivem somente no materialismo, é isso o material. As pessoas que vivem no evangelho, elas não se atêm muito ao que os consola. É porque ele falasse a eles de uma forma que eles ocultavam-lhes o sentido, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Semelhante beneferência, contudo, não poderá atingir de antemão, senão a verdade. Então, ninguém de nós, se a criatura disser, olha, você vai para o céu,
olha, se você oferecer 5 cestas básicas, todos os seus erros, os seus pecados estão perdoados. Isso hoje não se cabe mais. É a mesma coisa que falar para a criança que ela comer brócolis, a cuca vai pegar, vai dar risada de nós. Então, da mesma forma que nós mudamos a educação das nossas chamadas crianças, nós não podemos mais nos ater a este misticismo, a essas crendices e a esse fanatismo. Então, Pedro vem nos alertar. Jesus não está fisicamente mais presente entre nós, mas exatamente para mostrar que ele está em toda parte, que Jesus é o nosso companheiro de todas as horas. Então, quando ele fala, se alimentará de equívocos deploráveis se quiser, então, se nós sabemos que é errado matar, que é errado roubar, que é errado comer o adultério, não basta somente que nós não cometemos essas faltas. Não basta somente que nós não praticamos essas situações. É preciso mostrar aos outros. Quando você tem um adultério, você tem uma família que é desfeita, você tem filhos, e todos os desdobramentos, todas as consequências do que acontecer a essas crianças, a esses filhos, a esposa, tudo isso será debitado no prontuário da criatura que assim agiu. Então, se nessa relação, a mesma coisa é, né? Quando nós somente Deus pode tirar a vida, porque somente Ele deu. Nem nós mesmos podemos desertar da vida de qualquer forma que seja. Então, Pedro está nos alertando para que nós vivamos o Evangelho de uma forma compreensível, vivendo, sabendo, nós também não podemos mentir. Nós sabemos que existe violência, ganância, intolerância, preconceito e requintes de crueldade. Querer simplesmente, por sermos cristãos, por sermos espíritas, querer entender que o mundo é todo paz e harmonia, aí nós estaremos sendo hipócritas e principalmente mentirosos. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber, de antemão, quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. E caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que aguardam os planos inferiores. Conversando com uma amiga que, graças a Deus e a Jesus, é uma pessoa que conhece não só de evangelho, mas é uma senhora que é o evangelho vivo, é um evangelho no seu dia a dia. E ela disse assim, sabe, filho, muitas dessas mortes que estão acontecendo, muitas delas não têm nada a ver com a pandemia, mas estão sendo creditadas como sendo, e isso vai refletir quando essas criaturas se encontrarem no plano espiritual. Porque todo esse dinheiro desviado pela não compra de medicamentos, de equipamentos, de aparelhagem hospitalar, todas essas mortes, elas serão debitadas no prontuário dessas criaturas. Então, o que hoje eles veem como conforto, como posse, o que hoje eles veem como benefícios aí para eles, de repente, eles vão ter séculos e às vezes milênios até reparar todas essas faltas. E é exatamente isso. Estava montando essa aula e falando, nós estávamos com a Bíblia de Jerusalém, e exatamente falando disso. Então hoje, nós, este grupo que está aqui, aprendizes do Evangelho, não é que nós vamos sair daqui sabendo a Bíblia, sabendo o significado, o que Pedro quis dizer, o que Tiago quis dizer. Nossa, mas João... Não, o que importa é que a preocupação, essa mesma preocupação que eles tiveram com o Evangelho de Jesus, nós temos que ter com a doutrina espírita, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria. Então, o espiritismo, se tem alguém que faz uso dele, que mercantiliza a mediunidade, tem pessoas que comercializam a prece, as vibrações, e principalmente até mesmo as orações, tem gente que se aproveita mais e retira esse benefício si próprio, subtraindo verdadeiramente dos necessitados. Então é isso que ele está falando. A doutrina espírita pode ter pessoas que erram, pode ter pessoas que se aproveitam. São pessoas doentes, como o próprio Cristo disse. São pessoas que estão enganadas, são pessoas que estão muitas vezes sob um período de obsessão. São pessoas que muitas vezes não tiveram ninguém para mostrar para eles como nós tivemos uma aula, como é nós estudarmos um livro, como é nós vermos as lições. Se as pessoas compreendessem o que é o pós-morte, se as pessoas tivessem uma realidade do que nós vamos encontrar no mundo espiritual, onde nós vamos chegar só com a nossa bagagem, e lá não será perguntado o que nós fomos aqui na Terra ou o que nós deixamos. Será perguntado somente o que você fez com o conhecimento que você teve. Quanto de bem você praticou, quanto de amor você levou aos corações necessitados. Então, as cartas Terra, quando ele fala, né, existe o amor cobre uma multidão de pecados, o amor cobre uma multidão de erros,
é nesse sentido. Não importa, por mais grave, por maior que seja a nossa falta, nós sempre temos a oportunidade do resgate através do amor. Muito amor cobre muita falta. Muito amor facilita o aprendizado. O amor, ele quebra aí esses, desamarra todos esses nós, soltam todas essas amarras que ainda nos prendem à ignorância dos erros, mas principalmente dos privilégios. Então, que nós possamos, que na outra encarnação, no mundo regenerador, que nós possamos ter o mesmo entendimento que hoje os apóstolos nos deixaram. As cartas foram a continuidade. Então, os livros da codificação, que nós possamos verdadeiramente estudar, mas, acima de tudo, entender o que ali está. Então, se imagina, se em cada lar nós tivermos uma pessoa espírita que estuda, que procura compreender, que procura colocar no dia a dia, imagine como o nosso mundo será melhor. Porque os princípios da doutrina são todos eles fundamentados nos ensinos de Jesus. E as cartas são para nós uma referência. Quando nós lemos as cartas, é como se víssemos o Cristo lado a lado com os apóstolos. É como se ele estivesse ali ditando. Então é a mesma coisa por de todas as horas. Aquele que não nos deixa fraquejar. A mão que nos ergue quando caímos. Aquele pão que nos alimenta quando estamos famintos. E a água que sacia a nossa sede. Mas, acima de tudo, a luz que ilumina o nosso caminhar.